Olá, turma! Vamos dar início a mais uma videoaula de correção de exercícios. Dessa vez, iremos corrigir os exercícios do volume 4, entre as páginas 10 e 13. O primeiro exercício de aprendizagem, eles pedem para vocês citarem a Constituição e a localização dos cromossomos, além de identificar a importância deles para as células eucarióticas. Então, a gente tem 3 perguntas a responder, tá? Então, lembrem-se sempre que os cromossomos são moléculas constituídas de DNA que se organizam se enrolando ao redor de proteínas que a gente chama de estonas. Esse enrolar é justamente para que essa molécula de DNA ela consiga se organizar. E esses cromossomos, eles vão se localizar no núcleo das células eucarióticas. E são nessas moléculas que vão estar descritas, as informações genéticas que compõem o indivíduo. Nesse exercício número 2, o enunciado diz: o cariótipo dos cachorros, canes familiares, assim como o dos seres humanos, é organizado em um conjunto diploide. Sabe-se que os cachorros apresentam 78 cromossomos nas suas células somáticas. Considerando isso, faça o que se pede. Então, vamos aí explicitar alguns aspectos desse enunciado. O que é um conjunto diploide? Quando eu falo conjunto diploide, eu estou falando do conjunto completo de cromossomos da espécie, que é formado pela união do gameta do pai e da mãe. Então, o pai vai colaborar com a metade e a mãe colabora com a outra metade. Então, essa metade da mãe a gente chama de N. E a metade do pai a gente também vai chamar de N. N mais N é igual a 2N. Então, o conjunto diploide é o conjunto completo de cromossomos, ou seja, o conjunto das células que são 2N. E essas células 2N são as chamadas células somáticas. O que é uma célula somática? É uma célula que detém um conjunto completo de cromossomo. E essa célula vai compor a maioria das células do nosso organismo. As únicas células que vão diferir das células somáticas são as células gaméticas. E aí, essas sim são células que estão restritas às gônadas dos indivíduos, tá? Então, primeira pergunta. Identifique quantos cromossomos estão presentes nos gametas. Se uma célula somática tem 78 cromossomos, a célula gamética tem que ter a metade disso, ou seja, 39 cromossomos. Na pergunta B, identifique quantos pares de cromossomos estão presentes nas células do coração e das orelhas dos filhotes. Aí vocês vão se lembrar que coração e orelha compõem o corpo do animal. Então, é célula somática. Se é uma célula somática, tem 78 cromossomos que vão se organizar em 39 pares. Nesse exercício 3, foi pedido para que vocês identificassem as células haploides, ou seja, N, encontradas no ser humano, e citassem quantos cromossomos elas possuem, Então, na nossa espécie, as células haploides são os espermatozoides e os ovócitos. E essas células vão se localizar nas gônadas dos indivíduos. E elas vão apresentar 23 cromossomos cada, ou seja, a metade do número de cromossomos da nossa espécie. Nesse exercício 4, é uma questão interessante. Então, olha só, o sexo biológico refere-se às características biológicas de um indivíduo, incluindo as gônadas sexuais, os cromossomos e os hormônios. Sabe-se que os cromossomos são diferentes em machos e fêmeas, assim como a genitália externa. A partir da 8ª semana de gestação dos seres humanos, pode-se descobrir o sexo biológico do bebê por meio do exame de sexagem fetal, em que se recolhe uma quantidade de sangue e se identifica se há um cromossomo presente apenas no sexo biológico masculino. Outro exame mais convencional é a ultrassonografia,
realizada em um estágio mais avançado de gestação, no qual, através de imagens, procura-se identificar as gônadas sexuais do bebê em formação. Então, ele está falando sobre a sexagem fetal, né? Então, até muito pouco tempo atrás, um casal, quando queria descobrir o sexo do bebê em formação, se submetia a uma ultrassonografia próximo aí da 18ª semana gestacional, né? Que aí, com uma segurança maior, o indivíduo conseguia observar a formação da genitália do bebê. Mas esperar, né, 16 semanas, 4 meses de gestação, é um tempo relativamente, né, longo. É praticamente a metade do tempo gestacional. Então, hoje, né, está em moda fazer a tipagem, né, sanguínea materna para definição do sexo do bebê em formação. E esse exame, né, como o próprio enunciado falou, ele é indicado a partir da 8ª semana gestacional. Por quê? Se for um menino, vai se observar no sangue materno traços do cromossomo Y. E a mulher é XX. Se eu tiver traço de cromossomo Y circulando na corrente sanguínea dela, não é dela. Na verdade, é do bebê que ela está gerando, né? Então, quando a mulher faz, a partir da 8ª semana gestacional, a sexagem fetal, ela está procurando, na sua corrente sanguínea, a circulação ou não de traços do cromossomo Y. Se forem encontrados esses traços, deduz-se que é um bebê do sexo masculino. Se não, o bebê em formação é uma menina, assim como a mãe, né? Então, considerando isso e outros conhecimentos sobre o assunto, faça o que se pede. Nomeie o par de cromossomos responsável pela definição do sexo biológico. Então, nós temos 46 cromossomos. 44 deles são os cromossomos chamados de autossômicos e 2 deles são os cromossomos sexuais, que na nossa espécie, né, são XX para as mulheres e XY para os homens, tá? Não necessariamente essa é uma verdade para todas as espécies biológicas. No caso da espécie humana, o indivíduo portador do genótipo XX é uma mulher e o portador de um genótipo XY é um homem. B. Indique qual é o cromossomo identificado no exame de sexagem fetal. O cromossomo identificado é o Y. Por quê? Porque ele vai estar presente apenas em indivíduos do sexo masculino. Então, se eu tiver uma mulher gestante com traço de cromossomo Y, esse traço é proveniente do bebê que ela está gerando. Exercício de aprendizagem número 6, lá da página 13. Na Coreia do Sul, pesquisadores do laboratório SON começaram a clonar animais de estimação, como cachorros. Essa prática permite copiar integralmente o genótipo do animal. E apesar de ser muito cara, ela vem crescendo nos últimos tempos. A empresa atende pessoas que tinham laços emocionais muito fortes com seus animais de estimação que morreram e que desejam tê-los novamente. No entanto, há controvérsia sobre essa prática, pois o animal clonado nunca será idêntico ao animal que morreu. E isso pode gerar frustrações nos donos. Apesar de terem a aparência muito semelhante, o comportamento e a personalidade do cão clonado podem ser diferentes do animal original. Justifica o motivo pelo qual os cães gerados por essa técnica podem ter comportamentos diferentes, né? Então, vocês vão se lembrar que o comportamento, ele compõe a personalidade do indivíduo e essa personalidade, ela é formada a partir da interação do material genético do indivíduo com o meio ambiente.
Sendo assim, mesmo indivíduos que sejam geneticamente iguais, ou seja, clonados, esses indivíduos percebem o ambiente de forma diferente. Então, eles terão comportamentos e personalidades diferentes, mesmo que criados no mesmo ambiente, ok? Já o exercício de aprendizagem número 7, ele pede para vocês explicarem a razão de gêmeos univitelinos não possuírem necessariamente fenótipos exatamente iguais. Então, a questão 6 e a 7, elas perguntam a mesma coisa de formas distintas, né? Então, como nós já vimos na questão anterior, a personalidade do indivíduo, ela é formada a partir da interação da sua constituição genética com o ambiente no qual ele se encontra. Sendo assim, mesmo os indivíduos que sejam idênticos, ou seja, gêmeos univitelinos, que são geneticamente iguais, clonais, eles vão apresentar comportamentos diferentes, tá? O exercício de aprendizagem 8, ele pede para vocês explicarem por que características adquiridas ao longo da vida de uma pessoa não podem ser transmitidas aos seus filhos, né? Então, a argumentação para essa questão é que as características que nós herdamos ao longo da nossa vida, elas não vão alterar nossa constituição genética. E, muito menos, os nossos gametas. Sendo assim, não são passíveis de transmissão de um indivíduo aos seus descendentes, né? Então, uma amputação, uma mudança de tom de pele, uma mudança no tom do cabelo, não vai ser transmitida ao descendente de quem possui tal característica alterada, tá? Então, pessoal, com isso a gente encerra a nossa primeira videoaula de correção, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido, eu me coloco à disposição e até a próxima oportunidade.